Não dá para cuidar do impeachment do Jair Bolsonaro agora. É uma pauta ruim que não vai dar certo. Não porque não tenha cometido crime de responsabilidade, mas porque não há 342 deputados para levar adiante essa questão, levá-la ao Senado, abrir o processo de cassação. E também hoje não haveria os 2/3 do Senado para caçar. É que eu não levo muito isso em conta, porque esta conta deriva muito da outra. Se você consegue os 342 deputados, você já tem gente consegue... virando, né? Isso, você consegue os 2/3 dos senadores. Mas não conseguindo aqui, não consegue lá, obviamente, até porque lá é a segunda etapa. Então não caio nessa, não caio nessa conversa. Agora, a Câmara vai ficar em silêncio? Não. Há o que fazer. Primeira coisa, convocar o general Augusto Heleno. General, o senhor foi muito simpático na abordagem que o senhor fez a mim, talvez não fosse de novo, mas eu continuo a ser uma pessoa educada. O senhor sabe que não deveria ter falado aquilo. Não é a sua tarefa. O seu cargo se chama, a sua pasta se chama Gabinete da Segurança Institucional. Quando o ministro do Gabinete da Segurança Institucional incita, direto ou indiretamente, pessoas a irem às ruas contra o Supremo e contra o Congresso, ele se transforma no ministro da Insegurança Institucional. Então o senhor tem que ir lá se explicar. Mas a sua imagem foi usada, o senhor disse que não autorizou, mas também não censurou o ato. E nem pediu que as pessoas fiquem em paz e respeitem a Constituição. Então ele tem de ir lá prestar depoimento. A Câmara tem de caçar Eduardo Bolsonaro e o Senado tem que caçar Flávio Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, pelo conjunto da obra, eu não preciso dizer aqui, as muitas vezes por dia em que ele quebra o decoro parlamentar. Achem lá no meu blog, eu citei trechos do Código de Ética. O debate comigo é mais texto, né? Você gosta, né, de ficar tentando lacrar contra alguns esquerdistas ingênuos que acabam caindo na sua teia, né? Ou então de praticar as indignidades que você e outros praticaram contra a jornalista Vera Magalhães. E aí, no caso dela, não por desinformação, óbvio, mas porque vocês não podem sentir o cheiro de uma mulher inteligente, que isso excita a fúria dos algozes que há em vocês. Então esse quebra o decoro todo dia. O Flávio, não pelas coisas horrorosas lá do gabinete dele como deputado estadual, mas por causa da foto do vídeo do cadáver. Tá achando o quê? E das ilações que fez. Mas Câmara e Senado têm que ficar atentos. Deputados e senadores que forem a essa marcha golpista têm de ser denunciados ao Conselho de Ética e têm de ser cassados. A democracia não é o regime em que tudo pode. Já disse aqui, o regime em que tudo pode é a tirania para quem é amigo do tirano e para o próprio tirano. A democracia é justamente o regime em que nem tudo pode. Há regras no jogo. Será que a democracia deve ser tão democrática a ponto de permitir que as pessoas atuem para solapá-la? Minha resposta é não. Eu tenho essa clareza desde sempre. Eu até brinco na minha coluna da Folha, eu afirmo isso, ô Bob, desde que o PT parecia mais eterno do que aquela imagem daquele senhor carregando um bacalhau na embalagem de emulsão Scott. Isso não mudou até hoje. É que você não teve asma. Quem teve asma tomou esse negócio, vomitou até os bofes. Não que não seja bom, não sei. Talvez seja. Eu não vomitei até os bofes porque eu não vomito, mas eu sofri. Mas a embalagem continua a mesma, né? Quando eu tenho asma criança, tenho 58, tenho asma... Né? Desde quando o PT parecia mais eterno do que a embalagem de emulsão Scott, eu já dizia isso. A democracia não permite tudo. Quem diz? A democracia não pode permitir que se atue para solapá-la. Então, os senhores deputados, Carla Zambelli entre eles, aquela que o Moro adora, né?
já anunciaram adesão em nome da imunidade parlamentar e da liberdade de expressão. Peraí, você quer liberdade de expressão para fechar a casa a qual você pertence, que lhe garante a imunidade? É isso? Você e outros? Então há o que fazer. Há o que fazer. Tem de convocar o general. Tem de caçar a filharada. Não porque são filhos. Porque cometeram quebra de decoro. E tem que caçar deputados e senadores que forem à marcha. Tem um deles até, né? Não sei se está aqui, o príncipe tem? Sim, está aqui. O príncipe aquele que se diz da família real, né? Que hoje é considerado o pensador do bolsonarismo. Eu não sei, ele parece assim, parece que ele gosta do milico, assim, vai ser milico no poder, né? Quando ele vê o milico, ele fica assim, mais ou menos assim. E uma musiquinha da Sandy, lembra Sandy? Turo, Sandy assim. Júnior. Isso, olha. Ô, deputado Orleans. Orleans Bragança? Felipe. Entendi. O senhor vê um soldado assim, desfilando no tanque, o senhor fica como a Sandy vendo. Foi mais alto. Sentimentos. Gosta, né, Wagner? Eu gosto mesmo. Foi mais. Eu quero o turo. Eu quero o coração do príncipe batendo quando ele pensa num golpe militar. Mas... uma homenagem ao nosso príncipe golpista. Deixa sua marca no meu dia a dia. Porque tem gente assim, não pode ver uma botina. Ver um coturno já fica louco. Eu não gosto. Ô, príncipe, vai ouvir a Sandy Júnior, que é bacaninha. Aliás, tem uma versão da... Meu Deus, vai fugir o nome da cantora? Não vai. Eu até já fui a show dela, outro dia ela cantou no show do amigo meu. Aquela que cantou Caetano, caramba. Qual delas? Quem? Maria Gadu? Maria Gadu. A Maria Gadu fez uma versão bonitinha dessa música. Olha aqui. Então há o que fazer e é preciso que se faça. Para começo de conversa. E depois é preciso dar sequência às explicações. E finalmente, para encerrar o que fazer, presta atenção, os militares, nessa altura, a cúpula militar, sabe que entrou numa roubada. Que notem que o Bolsonaro leva os militares, ele os degrada, depois ele os traz de volta, tentando se proteger. E hoje os militares estão numa encalacrada. As lideranças da Câmara e do Senado que contam precisam iniciar uma conversa com a cúpula das Forças Armadas, que não está comprometida com este erro, para começar a cuidar da retirada. As Forças Armadas têm de voltar a se profissionalizar e não podem se contaminar ainda mais com o governo Bolsonaro. É preciso atuar na resistência democrática dentro da lei. É disso que se trata. Temos mais um tempinho? O Bolsonaro não negou, né? Ele disse que ele tem 35 milhões de seguidores e tal, e que ele passou só para os amigos dele, não sei o quê. Mas nós precisamos deixar registrado aqui a fala do Rodrigo Maia no item 9. O que foi que disse Rodrigo Maia sobre a adesão do presidente a essa patuscada? O presidente da Câmara, um dos alvos dessa manifestação do dia 15, falou sobre o assunto. Foi uma resposta institucional. Ele disse: criar tensão institucional não ajuda o país a evoluir. Somos nós, autoridades, que temos de dar o exemplo de respeito às instituições e à ordem constitucional. O Brasil precisa de paz e responsabilidade para progredir. Só a democracia é capaz de absorver sem violência as diferenças da sociedade e unir a nação pelo diálogo. Vejam que é um pronunciamento sereno. Sim. Poderia ser mais duro. Foi sereno.
O Dias Toffoli, presidente do STF, também, vamos direto para a fala, Bob, também se manifestou. O Brasil não pode conviver com um clima de disputa permanente. É preciso paz para construir o futuro. A convivência harmônica entre todos é o que constrói uma grande nação. Não existe democracia sem um parlamento atuante, um judiciário independente e um executivo já legitimado pelo voto. Sociedades livres e desenvolvidas nunca prescindiram de instituições sólidas para manter a sua integridade. Quem teve a reação mais dura, mas isso é meio característico, o decano do Supremo, que é o Celso de Mello, né? Falou com dureza, mas ainda assim eu achei as falas muito suaves, sabia? Dada a gravidade da coisa. Atenção, eu insisto, essa hipótese de golpe que estão dizendo por aí, a importância que eu dou a ela é essa que vocês têm visto aqui, a galinha pintadinha, e é o príncipe que quando vê a soldadesca passando, sente o coração disparar como a Sandy sentia, a Sandy, personagem da música, né? Sentia quando ela via a pessoa, aquilo, o objeto do seu desejo, né? O coração fazendo tudo. Ou como a Maria Gadu, né? Ou como a Maria Gadu, ó. Canta demais. Voz bonita. Me faz tudo quando você passa. Ó, príncipe. Cada movimento. Tá vivo, né? É verdade, já vi esse vídeo. É um vídeo que a Sandy chega, né? É um vídeo que a Sandy chega. Você sabe que a Maria Gadu outro dia cantou na festa de aniversário do amigo meu. Coisa linda, coisa linda. Foi muito bom. Nossa, me acabei na festa. Fiquei que nem o Fábio Cuba. Acabada. Que disse o Celso de Mello? Ele disse: o envio desse vídeo, se confirmado, revela a face sombria de um presidente da República que desconhece o valor da ordem constitucional, que ignora o sentido fundamental da separação de poderes, que demonstra uma visão indigna de quem não está à altura do altíssimo cargo que exerce e cujo ato de inequívoca hostilidade aos demais poderes da República traduz gesto de ominoso desapreço e de inaceitável degradação do princípio democrático. Bom, disse esse vídeo ser confirmado. O Bolsonaro confirmou que Sim. mandou logo o que o Celso de Mello falou. Fica valendo. Gilmar Mendes também falou. A Constituição Federal de 1988 garantiu o nosso maior período de estabilidade democrática. A harmonia e o respeito mútuo entre os poderes são pilares do Estado de Direito, independentemente dos governantes de hoje ou de amanhã. Nossas instituições devem ser honradas por aqueles aos quais incumbe guardá-las.